Nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Iniciando esse santo serviço de culto, convidamos a todos os irmãos, as irmãs que nos acompanham, que nos assistem, que participam do culto junto a nós. Domingo de manhã é um dia onde tem muito culto, em diversas igrejas, na internet, mas sempre há aquele que não participa de culto algum, que não tem comunhão na igreja alguma. E a estes te peço, te convido, compartilhe o nosso culto, convide 5 pessoas para estar conosco na transmissão desse culto. O culto não vai se demorar. Compartilhe a mensagem e recomende que ela assista. Fala que você está pensando nela, pensando nele, e que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida destas pessoas também. Irmãos, se nós estivermos, eu, o irmão Bruno, aqui na igreja, e ninguém estiver nos assistindo, o Senhor, por certo, mandará uma palavra que falará com as nossas necessidades. A missão que o Senhor tem nos recomendado é de falar de Cristo, é nos esforçar a respeito da palavra, da mensagem, do Evangelho do Senhor. Mas a sua parte é importante também. Então compartilhe, convide, deixe que o Senhor faça a obra. Se a pessoa não gostar, se a pessoa xingar, falar que você está louco ou que o que foi falado aqui ele não gostou, você fez a sua parte. Mas eu tenho certeza, teu coração se despertar em compartilhar com alguém, o Senhor falará com essas almas também. O Senhor falará com todos nós. Porque a misericórdia do Senhor se estende a toda a criatura. É começo do culto. É começo do culto ainda. Mas compartilhe a mensagem do Senhor. O culto não se demora. Todos irão ter tempo de almoçar, de fazer o almoço, de curtir o domingo em família. E que seja repousada na sua casa e na casa de todos aqueles que alcançarem esse culto, seja repousada sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, a paz, o amor e o cuidado e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe, meu irmão, compartilhe, minha irmã. Na agilidade que temos de compartilhar histórias engraçadas, críticas políticas, fotos, compartilhe a mensagem do pão do céu. Nós temos uma missão, expandir a mensagem do Evangelho. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Aquilo que você espera que o Senhor faça na sua vida, esforça-te, tem bom ânimo e o Senhor te ajudará. Mas se você nem compartilha um culto, que é só encaminhar na internet, e você quer que o Senhor corra para te atender, esforça-te. Trabalhe você também. Dê o teu melhor. E o Senhor será conosco. Começando esse culto, no livro de louvores da Cristã Apostólica, nosso inário, vamos cantar o hino 4. Em comunhão.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um abismo chama outro abismo, mas glória chama outro glória. Comunhão. Hoje o Senhor vai falar com a sua alma. Em continuação, aguardando o momento da oração, vamos cantar o hino 15. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Iremos neste momento aos pés do Senhor clamar pela misericórdia do nosso Deus, pedir a bênção do Senhor sobre esse culto, sobre as nossas vidas, sobre a nossa sociedade, pedir que o Senhor nos mande a sua palavra. Ore conosco, ajoelhe-se, faça em sinal de adoração a Deus. Você não está se prostrando por uma imagem, não está se prostrando na presença de quem atende o culto. Eu e você estamos nos ajoelhando em adoração a Deus, a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Apresentaremos a Ele as nossas petições e pediremos a Ele as bênçãos sobre o culto e sobre as nossas vidas. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, bendito é o teu nome, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai, mais uma vez te somos gratos, Senhor,
por todo o bem que temos alcançado das tuas mãos, maiormente pela promessa de vida eterna, a qual tu nos ofereces se formos fiéis à tua palavra. Te somos gratos por tudo, Senhor eterno, pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, pelos bons encontros, pela família que tu tem nos dado, pelo meio de sustentarmos as nossas vidas e a nossa família. Te somos gratos, Senhor eterno, pela irmandade que tu tem colocado para nós no meio de um povo que te adora, que te busca em espírito e em verdade. Tudo isso é motivo, Senhor eterno, de louvarmos e bendizermos o teu santo nome. Ainda, Senhor eterno, que nossos caminhos sejam buscando te agradar, por pensamentos ou obras, temos feito, Senhor eterno, temos tido ações, pensamentos que não são agradáveis na tua presença. Por isso nós te pedimos nesta oração, Senhor, perdoa as nossas faltas, por amor do teu santo nome. Apresentamos nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Apresentamos, Senhor, nas tuas mãos as nossas famílias. Te apresentamos, Senhor, as nossas enfermidades, as nossas aflições, as nossas causas, Senhor eterno, os nossos pensamentos. Tudo está nas tuas mãos a partir deste momento. A nossa vida, a vida da nossa família e a vida de quem nós amamos, todos aqueles, Senhor, que nós temos o coração contristado quando não vai bem as coisas, nós apresentamos nas tuas mãos. Cuida de nós, Senhor. Nós não somos dignos nem merecedores que tu olhe para nós, porque do alto do céu, Senhor, tu olha para nós e quanta coisa fazemos que não são agradáveis nas tuas mãos, nos teus olhares, sobre a tua vida, Senhor eterno, sobre as nossas vidas, perdão. Quanta coisa temos feito, quanta atitude que temos tomado nas nossas vidas que são repreensíveis na tua presença. Mas nós te pedimos, Senhor, perdoa-nós e cuida de nós pelo amor do teu santo nome. Senhor, te clamamos a tua misericórdia. Traga saúde no meio de nós, Senhor. Traga libertação. Senhor eterno, onde há enfermidades espirituais, que essas enfermidades sejam repreendidas no nome de Jesus Cristo. Aonde há, Senhor eterno, enfermidades difíceis, que haja repreensão, Senhor. E no lugar de enfermidade, coloca saúde com abundância no nome de Jesus Cristo. Para cada célula doente, coloca 5 células sadias por misericórdia no nome de Jesus, o nosso Senhor. Senhor, toma nas tuas mãos causas difíceis que o povo tem enfrentado. Os nossos irmãos, as nossas irmãs têm, Senhor eterno, sofrido danos na sociedade em que estamos inseridos. Por erro nosso, por circunstâncias da vida, por, Senhor eterno, maledicência daqueles que estão no meio de nós, daqueles que nos governam, daqueles que nos dão emprego, daquele com quem transacionamos alguma coisa, mas, sobre todas as coisas, a tua providência. E nós te clamamos nesse momento, Senhor. Toma a tua providência e levanta a cabeça, exalta a cabeça dos teus filhos, das tuas filhas, para que em tudo o teu nome seja glorificado também. Quanta prova antiga, quanta prova demorada, quanta, Senhor eterno, aflição demorada. Senhor eterno, teu povo já não sabe mais se tu falou que abençoaria ou se pegamos palavra errada, se pegamos promessa errada. Não há erro na tua providência, Senhor. Tu não erra endereço, tu não erra CPF, tu não erra cidade, tu não erra país. Senhor, nós te clamamos, apressa-te e abençoa, dá guarida, levanta a cabeça, traga a vitória, traga a saúde no meio do teu povo e o seu nome será glorificado. E seja conosco, Senhor, no decorrer desse culto. Esteja conosco, Senhor eterno, no ambiente que estamos inseridos, nas nossas cidades, estados, países. Toma nas tuas mãos as autoridades constituídas na terra. E maiormente te pedimos, manda para nós um passo da tua palavra. É o que te pedimos, Senhor. Rendemos-lhe graças. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive para sempre. Amém. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Bendito é o teu nome. O nome de Deus, amados, seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bem, amados irmãos, como os irmãos têm conhecimento, nós somos a Congregação Cristã Apostólica. Temos um trabalho
nas nossas igrejas. Estão igrejas plantadas em todo o Brasil, também fora dele. Também o Senhor tem nos despertado para produzir esses cultos. Deu-se início no início da pandemia, produzir esses cultos para que nunca falte a comunhão, a palavra e a manifestação do Espírito de Deus no meio de nós. Nossa igreja, nós temos cultos 3 vezes por dia, na maior parte dos dias da semana. Temos também programação na rádio 101.3 para quem está na região metropolitana de São Paulo. Temos também o nosso aplicativo CCA Cristã Apostólica. Você baixa no seu celular, vai ter acesso à programação da rádio, aos cultos online somente por áudio, para não consumir banda de internet, acesso a diversos hinos gravados e outras informações também concernentes ao trabalho dos irmãos da CCA, da Congregação Cristã Apostólica. É um prazer, é um privilégio, é uma satisfação a gentileza que você nos oferece da tua atenção. Permita a Deus que nunca venha faltar na tua vida uma palavra que venha inspirada por Jesus Cristo, nosso Senhor, e pelo Espírito Santo. Que sempre que você acessar a programação da CCA, seja em que tempo for ou fora de tempo, que o Senhor se manifeste e fale com a tua necessidade também. No demais, amados irmãos, a respeito da pandemia, continuemos tomando cuidado, fazendo a nossa parte, orando pelos médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, equipes de limpeza, farmacêuticos, políticos, diretores de saúde, todos aqueles que coordenam os hospitais e as casas de saúde. Oremos por eles, oremos pelos nossos irmãos que estão sofrendo com esta enfermidade, para que o Senhor nos dê condição de atravessar até o fim desta prova com saúde. Irmãos, imagine as pessoas que trabalham na limpeza dos hospitais, as pessoas que trabalham nos cemitérios. São pessoas humildes, a maior parte das vezes, que têm família e não têm condição de enfrentar o vírus. É uma cadeia sucessiva e recorrente de acontecimentos. Oremos por estas pessoas, por esses profissionais, pelas famílias deles, pelos médicos, por todos aqueles que estão na linha de frente dessa guerra. E como você pode ajudar? Como eu posso ajudar? Oração e tomando os cuidados necessários. Lavar as mãos, evitar aglomerações no transporte coletivo, mercado, açougue, farmácia, hospital. Faça o possível para não se contaminar. Não leve a mão aos olhos, ao rosto, à boca, ao nariz. Use máscara. E sempre que possível, lave as mãos. Tá bem? Oremos, irmãos. É tempo de oração e é tempo de atender o necessitado. Você tem alimento sobrando ou que você possa compartilhar? Tem alguém precisando deste teu atendimento? Numa igreja próxima, numa casa de assistência social, numa ONG, nos templos da CCA? É tempo de termos consciência social e levarmos mantimento na mesa do necessitado. Por esses conselhos, o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém.
Aguardando que o Senhor nos mande a sua santa e bendita palavra, vamos cantar, irmãos, em comunhão, o hino 206. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Criador, aleluia. Vamos ler, amados irmãos, no Evangelho segundo relata Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 12. 12 de Marcos, iremos ler o verso 1 ao 12º. Se todos os irmãos que têm Bíblia acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Amém. A parábola dos lavradores maus. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegado ao tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo. E eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais uns feriram, e a outros mataram. Tendo eles, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos,
matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. Somente até aqui, irmãos. Amém. Parábola dos lavradores maus. Palavra que o Senhor tem nos mandado nesta manhã. A vinha tem dono. É do Senhor. O Evangelho de Marcos, irmãos, é um evangelho que as pessoas mais entendidas entendem como um evangelho mais simples. João Marcos era muito jovem no tempo de Cristo e ele não foi discípulo do Senhor pela idade. Mas João Marcos teve uma vida apostólica, teve uma vida de disseminação, de orientação, de evangelização ao caminho, ao novo caminho, que é o caminho de Cristo. E Pedro, que já encerrado em prisões, narrou o Evangelho, a história que ele havia vivido décadas antes, e narrou para João Marcos, de maneira como Pedro era, um homem mais rudimentar, mais simples, a narrativa, sob o ponto de vista dele, da vida e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Num tempo, irmãos, em que os apóstolos, por uma situação política da época, que já se repetiu algumas vezes, onde havia perseguição a todo aquele que proclamasse a vida, que seguisse os caminhos, os preceitos de Cristo, por uma questão política. Esses apóstolos foram perseguidos e morreram, todos ao fio da espada, todos com mortes difíceis, duras, com exceção a João. João Marcos diz os estudos que foi arrastado por uma cidade muito politizada, se não me engano, Alexandria. Foi arrastado vivo até que morresse pelas ruas da cidade. Tudo para marcar a violência daqueles que seguissem Cristo. E aqui, irmãos, o que o Senhor nos revela, nos desperta neste culto, é uma parábola, uma anunciação, onde Cristo, falando por parábolas, que era muito comum à época, o ensino através de histórias, já deixava, já compartilhava o que haveria de acontecer. Pois o povo judeu, um povo amado por Deus, um povo
separado para uma obra de benção na terra, negaram os mandamentos, as orientações da lei, dos profetas, e reincindiam em praticar atos e caminhos reprováveis na presença de Deus, adorando a outros deuses, adorando a outras imagens. No meio evangélico há uma disseminação a respeito de imagens que devemos desconstruir esse modelo, porque imagens que falamos aqui, as Escrituras narram, são deuses outros. A deusa da fertilidade, o deus do mar, o deus são Baal, são outras referências que não o Deus Criador de todas as coisas. E por recorrência desses erros, o Senhor Deus acabou enviando à terra o próprio Filho, simbolizando aqui nessa parábola o próprio Filho que foi ter parte com os lavradores maus. E eles também o mataram. Amados e queridos irmãos, todo enfrentamento, toda guerra, toda disputa precisa haver a preservação da propriedade. Toda guerra que for para preservar a propriedade, ela tem aceitação social, ela cria envolvimento, engajamento, porque é justo que o dono continue dono. Há proteção legal hoje a esse respeito. Mas a palavra do Senhor nesta manhã vem para nós. O Senhor nos despertou para essa parábola porque a terra, a propriedade, somos nós. O Senhor nos comprou por preço de sangue. Prometeu nos abençoar. E tem entre nós, irmãos, irmãs, em que se você é a terra, há entre você e o seu dono lavradores maus. Há conflito entre você e o teu Senhor. Há algo que impede o encontro de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que possamos receber o cuidado do Senhor nas nossas vidas de maneira direta. Alguma intromissão a alguém querendo roubar a tua benção. O Senhor me mostra uma guerra travada na tua vida, nas nossas vidas. O Senhor nos desperta, irmãos, a respeito de lavradores maus. A missão do lavrador é lavrar a terra e dar o pago ao seu Senhor. Mas há aquele que quer roubar a herança, há aquele que quer roubar a terra, há aquele que quer tirar
dos domínios do dono, o gozo da propriedade. Sabe o Senhor com quem fala, e sabe o Senhor a hora e onde que essa palavra se aplica na tua vida. O Senhor cuidará de ti. O Senhor cuidará de nós. Não, irmãos. Tua vida, a tua família, as nossas almas, custou caro. Custou o sangue do Cordeiro derramado na cruz. E tem alguém fazendo arruaça na tua vida. Brincaram com a tua fé. Brincaram com o teu sentimento. Brincaram com a tua crença. Brincaram com o teu amor. Estes lavradores serão afastados da tua vida, porque tu és propriedade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra de livramento, palavra de encerramento de prisão. O que pode a terra fazer? Nada, porque os lavradores, a terra permanece onde está, e os lavradores dominam sobre a terra. Mas tem um proprietário, tem um dono. A tua terra tem um dono que nunca perdeu uma batalha. É domingo, né? Mas é dia de livramento. É domingo, mas é dia de libertação. Aonde está a tua esperança? Aonde está a tua esperança, igreja? Onde está a tua fé? A tua fé está repousada em homem? A tua fé está repousada no irmão N? Você acha que esse homem fraco, limitado, pode resolver o teu problema? Será que a tua esperança está em algum homem? A tua esperança deve estar em Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é o dono da terra. É Ele quem se desperta para cuidar da tua vida, da tua alma, da tua família, e Ele ouvirá a tua oração. Não há intermediário, não há bloqueio, ninguém vai roubar a tua esperança, ninguém te afastará do amor de Cristo. O Senhor pagou o preço caro. Imagine, irmãos, imagine que todos imaginam, todos entendem, todos se lembram da história do Cristo que nasceu no ventre de Maria, a Virgem, e foi uma criança, e foi um jovem, e se educou, chegou à fase adulta. Com 30 anos começou a sua vida, a manifestação do Espírito Santo na vida, através da vida dele, porque era a emancipação de todo homem judeu, que se dava aos 30 anos. Mas, irmãos, Cristo, é Filho de Deus desde antes da fundação do mundo. Cristo é pleno desde antes que o mundo, que todas as coisas que no mundo há se formassem. E Ele se diminuiu ao ponto de se dar como um de nós. E veio e viveu como nós. Sofreu dores e morreu e deu a própria vida por você. Não pense que Deus
te abandonaria. Não pense que o Senhor se esqueceria da tua prova. A tua alma tem um preço de sangue na presença do nosso Deus. Tem título de propriedade. Viu, irmão? Viu, irmã? A tua família, a tua vida, a tua esposa, o teu esposo, tem título de propriedade de Jesus Cristo. Está consagrado a viver com o Senhor no trono da glória. O Senhor se levantará para defender o que é dele. O Senhor tirará os lavradores maus que têm impedido que a obra se complete na tua vida. Irmãos, restauração. Tome, por exemplo, uma propriedade invadida, uma invasão. Já ouviu alguém, uma história, de que um grupo de pessoas mal intencionadas invadiu uma propriedade e devolveu a propriedade melhor do que quando ela entrou? Se você é de São Paulo, te convido a ir na Rua Santa Ifigênia, ali no Centro Velho, ao lado da Estação da Luz, da Estação do Júlio Prestes, visitar os prédios invadidos. Quem invade, destrói. Quem invade não cuida direito. Querem tomar uma propriedade que tem dono. O Senhor conhece a sua situação, a maneira como você se encontra, porque cuidaram mal, maltrataram, mas a propriedade continua de Jesus Cristo. O Senhor limpará as tuas vestes, afastará aqueles que te afastaram, que te impediram que você tivesse contato com o dono da terra. E o Senhor renova as promessas de paz, de benção na tua vida e no meio dos teus. Alegra-te, igreja. Alegremos-nos todos na presença do Senhor, porque o Senhor afastará tudo aquilo que impede a nossa comunhão direta com Deus. Esta é a palavra. Ainda que você esteja maltratado, ainda que você esteja maltratada, ainda que olhem para você e você não valha nada, porque um prédio invadido, todo destruído, ele vale muito pouco. Podem ter falado que você não vale nada, mas você vale muito. E o Senhor vem por essa palavra te anunciar: ei, você vale muito. Você vale muito na presença de Deus, e as promessas do Senhor se renovam na tua vida hoje. E será afastado os malfeitores, aqueles que te maltrataram, o Senhor tirará do meio de vós. Se é homem, se é espírito, se é enfermidade, se é julgamento, não sei. O Senhor o sabe. Mas lembre-se, você vale muito. É propriedade de Cristo. É terra fértil. Uma terra invadida, quem que se preocupa em arar, colocar os minerais certo, fazer uma plantação que dure anos? Tem uma madeira, irmão Bruno, chama teca, uma madeira que é utilizada em embarcação, uma madeira muito dura e resistente. E essa madeira vale muito dinheiro. Só que a teca, a seringueira, é 30 anos para colher, para cortar. Você acha
que um invasor vai plantar teca? Irmãos, o Senhor não tem projeto de dia, o Senhor tem projeto de vida eterna para nós. É longo prazo. E você pode estar machucado como estiver, mas é propriedade do Senhor. Recebamos essa palavra na certeza da proteção do Senhor na nossa vida, na vida das nossas famílias, e que em tudo, por nós, o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Agora, em ato de agradecimento, irmãos, iremos agradecer por esse culto. Apresentaremos também as enfermidades, as pessoas que sofrem nos hospitais, aqueles que precisam das nossas orações, tantos pedidos que surgem no chat da transmissão do culto, outros que temos aqui registrado, mas apresentaremos todos nas mãos do Senhor. Em comunhão, busquemos a face de Deus com oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai que está nos céus, a Ti elevamos a nossa voz em oração, agora em ato de agradecimento, Senhor, por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Te somos gratos, Senhor eterno, porque por esse mesmo nome, este santo serviço está sendo encerrado. E te agradecemos, Senhor, porque não faltou a tua comunhão no meio de nós. Te somos gratos pelos hinos cantados, pela oração que tu deste à igreja, pelos conselhos, maiormente pela tua santa e bendita palavra. Senhor, cuida de nós, Senhor, aleluia. Senhor, somos propriedade tua. Senhor eterno, se as nossas obras, se as nossas mentes não são agradáveis diante de Ti, perdoa nós, Senhor, mas nunca nos deixe e cuide de nós, Senhor, pelo amor do Teu santo nome. Somos gratos, porque mais uma vez Tu se lembrou de nós e renovou conosco, Senhor, a Tua aliança. Graças damos a Ti em tudo quanto Tu nos fizeste. E permita, Senhor, por esse cuidado, por esse amor, por essa dedicação, Senhor, a qual Tu nunca tem nos dispensado vazio, nós Te pedimos, Senhor, olha por nós. Mais uma vez Te pedimos, pelas nossas enfermidades, pelas lágrimas derramadas, Senhor eterno, nos nossos travesseiros, pelos nossos lamentos, depressões, dúvidas, enfrentamentos que temos, Senhor. Muitos dos Teus filhos, das Tuas filhas, passarão por cirurgia pelos próximos dias, enfrentando enfermidades do câncer, enfrentando enfermidades de Covid e tantas outras enfermidades, Senhor. Quanta oração temos pedido, Senhor eterno, pelas crianças que estão no Itaci, pelas crianças do GRAAC, pelas crianças que estão, Senhor eterno, nos hospitais. Senhor eterno, nós Te apresentamos, ó Pai amado, a Camilinha. Senhor eterno, Te apresentamos crianças com leucemia, Te apresentamos a Juliana com câncer, Senhor, nos seios, Te apresentamos o José com câncer no joelho, que está chegando na bacia, Te apresentamos a mãe dele, a Cirineia, desenganada há décadas, Senhor eterno, com esta enfermidade terrível. Apresentamos, Senhor, aqueles que estão, Senhor eterno, com diabetes descontrolada, problemas de pressão, aqueles que estão internados, entubados com a Covid-19. Senhor, visita os rins, visita os pulmões, visita, Senhor, as células cancerígenas, visita os corações, as mentes, Senhor eterno, onde há célula maligna, coloca célula saudável em nome de Jesus, nosso Senhor. Te pedimos, Senhor, Te imploramos, Te invocamos a Tua misericórdia, Senhor. Cuida do Teu povo, restabeleça a saúde, expulsa a saúde com raiz e tudo da vida dos Teus filhos, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado por nós, ó Pai. Quanta casa, Senhor eterno, chorando, quantos pais lamentando, Senhor, mas a terra é sua, Senhor, aleluia. Senhor, a terra é sua, Senhor, foi consagrado a Ti, ó Pai, e nós Te pedimos, Senhor, cuida de nós,
cuida da nossa família, cuida, Senhor, dos teus filhos, as tuas filhas, e o teu nome será glorificado. Graças te damos por tudo, Senhor. Temos certeza que o teu Santo Espírito visitará os corpos, os corações, as mentes, os espíritos, as almas do teu povo e fará obra de redenção. Você fará obra, Senhor, de renovação de favores, fará obra, Senhor eterno, com a visitação da saúde, Senhor, da paz, da alegria, Senhor. Reúna as famílias que estão afastadas, ó Pai, e permita que haja gozo, aleluia, no meio de nós, aleluia. O teu povo tem chorado, tem lamentado, chorado os teus mortos, mas que seja tempo de reunião, de alegria e de saúde, Senhor. Que haja festa no meio do teu povo, Senhor, que haja regozijo no meio do teu povo, Senhor, porque tu tens olhado, Senhor, e tem visitado a tua terra, ó Pai. Ó Senhor, tem misericórdia. Nós, Senhor, entregamos, consagramos a nossa vida a ti, consagramos a nossa família nas tuas mãos, Senhor. Cuida de nós, Senhor, porque a nossa vida, nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma é terra sua, Senhor eterno. Graças te damos por tudo, na certeza de alcançar os teus favores, na certeza de alcançar o teu milagre. Graças te damos em nome de Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, bendito é o teu santo nome, Senhor, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos, amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor, bendito é o teu nome, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Irmãos, o Senhor cuida, o Senhor cura, o Senhor dá livramento. Você não sabe, e o Senhor está cuidando de ti. Antes do culto falávamos com o irmão Bruno e ele relatou uma obra, uma graça que ele alcançou das mãos do Senhor. A família despercebida e o filhinho dele, o Senhor livrou de cair numa piscina profunda. O Senhor está zelando por tudo que tu tem consagrado nas mãos dele. É propriedade do Senhor, tem a proteção do Senhor. Creia, o Senhor não erra endereço, o Senhor está no controle da tua vida. Em agradecimento a este culto, vamos cantar o hino 3, 4, 5.
Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto e os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.